Presidente, senhores deputados, eu gostaria de dialogar aqui com o ministro, que o ministro disse em determinado momento que não há absolutamente nenhuma condenação contra Lula, contra o presidente Lula. E isso, obviamente, se deu com a contribuição, com o auxílio do ministro. No dia 6 de setembro, ministro, gostaria que pudesse prestar atenção, no dia 6 de setembro, o seu ministério foi questionado pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, se havia documentos que comprovassem um acordo de cooperação jurídica internacional entre Brasil e Suíça, no âmbito do acordo de leniência da Odebrecht na Lava Jato. O seu ministério, através da Carolina Yumi, que é a diretora do DRCI, Diretoria de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, informou ao STF que não havia documentos que comprovassem esse acordo. Pois bem, no dia 13 de setembro, o seu ministério enviou outro ofício ao STF dizendo que não. Nós encontramos aqui o documento. A Carolina Yumi, a diretora do DRCI, ela disse que fez uma pesquisa mais apurada, colocando outros termos, e por isso encontrou esse acordo de cooperação jurídica internacional entre Brasil e Suíça. Só que aconteceu um grande problema no meio desse caminho. O STF, o ministro Toffoli, que foi ex-advogado do PT, que é ex-advogado do PT, anulou as provas da Odebrecht no âmbito da Lava Jato. Anulou as provas que incriminavam Lula e que afetaram dezenas, mais de 100 pessoas na Lava Jato. E isso fez com que houvesse toda uma anomalia jurídica, porque agora nós não sabemos esse limbo, o que o senhor vai fazer, porque o seu ministério criou uma grande confusão, fazendo com que anulassem as provas contra Lula. A Carolina Yumi, ela continua no cargo? Eu gostaria de saber, porque isso foi mera incompetência ou foi crime? O senhor também disse aqui que não sabe quem são os delegados que dirigem os inquéritos. Quem são os delegados que estão à frente de inquéritos de investigações de joias, investigações relativos, fazendo aí indiretas ao ex-presidente Bolsonaro. Mas eu gostaria de saber se o seu ministério sabe quem é o delegado que está à frente da investigação da Carolina Yumi, porque ou ela cometeu um ato culposo por uma pura incompetência, ou foi um ato doloso para inocentar Lula. E se o senhor também já peticionou ao ministro Dias Toffoli para que invalide a anulação das provas, que acabou, inclusive, envergonhando o país, porque até a OCDE está falando a respeito dessa impunidade diante de anulação de provas e a impunidade no combate à corrupção por conta de casos como da Lava Jato, em que houve anulação de provas que eram cabais e que incriminavam não só o presidente Lula, afetavam toda a classe política. E aí eu gostaria de saber se a Carolina Yumi ela foi punida e se quem é o delegado que está investigando. A doutora Carolina Yumi é uma advogada da União, concursada, e afirma ao senhor que é uma das maiores especialistas no Brasil, respeitada internacionalmente em cooperação jurídica internacional. Tenho muito orgulho de tê-la na nossa equipe e a manterei enquanto eu estiver à frente do Ministério da Justiça. Nesse caso, deputado, o ofício que o Supremo mandou ao DRCI, e não a mim, claro, continha um número de um processo. E este número desse processo, o Supremo perguntou, existe cooperação jurídica em relação à ação penal número tal? E aí foi feita a pesquisa e não existia e foi informado. Conforme os dados enviados, no processo número tal, não existiu. Posteriormente à decisão, houve informação pelo Ministério Público de outros parâmetros de pesquisa, que não era aquele número que tinha sido mencionado.
E aí foi feita novamente a pesquisa com outros parâmetros, e aí foi localizada essa cooperação jurídica internacional e prontamente informado ao Supremo Tribunal Federal. De todo modo, deputado, eu esclareço ao senhor que a cooperação jurídica internacional só se consumou em 2 de outubro de 2017. O que o ministro Dias Toffoli decidiu é que as provas estavam sendo usadas antes dessa data. Claro que não me cabe discordar, revogar a decisão do Supremo Tribunal Federal, nem ao senhor. Mas os fatos estão informados já ao ministro Dias Toffoli, e cabe a ele decidir a seguinte questão jurídica. Provas utilizadas nos autos antes da cooperação jurídica internacional ser consumada são válidas? A Constituição diz que provas obtidas por meio ilícito são inadmissíveis. Deriva de um preceito bíblico, em que nosso Senhor Jesus Cristo falou que, quando alguma árvore está envenenada, os frutos igualmente o são. Assim se criou a doutrina jurídica nos Estados Unidos e no Brasil quanto às provas ilícitas. Vamos aguardar a decisão do Supremo e, claro, que o ministro Dias Toffoli saberá, mais do que eu, mais do que o senhor, decidir essa questão jurídica. Obrigada. Deputado, mais 1 minuto para a réplica. É curioso que o ministro alegue uma mera questão formal para anular um processo que todos sabemos que houve realmente corrupção no âmbito da Lava Jato, inclusive com devolução de bilhões por parte de diversos operadores, inclusive devolução para a Petrobras, e alegando uma questão meramente temporal de um acordo de cooperação jurídica internacional que aconteceu. O ministro, ele é conhecido por ser o ministro da Segurança Pública, da Justiça e Segurança Pública, mas o seu ministério está sendo conhecido como o Ministério da Anulação e Sumiço de Provas, porque não é a primeira vez, porque, inclusive, no âmbito do ato dos 8 de janeiro, ele não entregou as imagens das câmeras, alegando que isso ali seria uma questão da empresa que esvaziaria o armazenamento para dar gravar novas imagens. Uma frase, deputado. Para que pudesse ali gravar novas imagens e lavou as mãos como se ele não tivesse culpa de nada. O ministro some com provas. Ministro, com a palavra. Ministro. Deputado, é uma imputação, obviamente, grave para quem tem, com a graça de Deus, reputação ilibada. E vou informar o senhor, o prédio do Ministério da Justiça não foi atacado. O que mais há é imagens do 8 de janeiro. Imagens irrefutáveis. Há provas, há minutas, há reuniões, há até delação premiada. Então, o senhor acha mesmo, o senhor não pode achar, porque eu imagino que o senhor, por estar aqui, não imaginaria um absurdo, que uma câmera de um corredor vazio do 4º andar do Ministério da Justiça iria infirmar o conjunto probatório vasto, indiscutível e objeto de decisão do Supremo Tribunal Federal. Quem está dizendo isso não sou eu. A verdade está plasmada já em várias decisões, quase por unanimidade do Supremo Tribunal Federal. E se o senhor for à internet, o que o senhor mais vai encontrar são imagens, infelizmente, de pessoas manipuladas politicamente, golpistas, terroristas, que queriam, infelizmente, e cometeram uma série inesgotável de crimes. Esta é a verdade sobre o 8 de janeiro.